Vamos agora ler um outro texto aqui, certo? Quero ler talvez mais dois textos sobre esse assunto, tá bom? E veja bem, vamos ler aqui. 2 Tessalonicenses, logo à frente aqui. Vamos ler aqui o que Paulo diz aqui em 2 Tessalonicenses, tá bom? Capítulo 2, versículo 1, tá bom? Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar. Veja bem, irmãos, quanto à vinda do Senhor, certo? Nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, veja bem, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia ou quer por espírito, tá bom? Quer por palavra, né? Quer por visão ou qualquer outra coisa, tá? Quer por palavra que alguém está falando, tá bom? Olha, não se abale, não se alarme, tá bom? Quer por carta supostamente vinda de nós, né? Que no tempo de Paulo existia também falsificação, e algumas pessoas escreviam cartas dizendo que era Paulo e não era, né? Tinha isso. Então, ele está falando assim, uma carta que vocês receberem, vinda de nós, né? Com relação à vinda do Senhor e nossa reunião com Ele, olha, não se alarme. Olha, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ele está dizendo, ó, não se deixe abalar ninguém dizer que o Senhor chegou, né? Como Jesus também falou, se alguém disser, olha, ele está no deserto, vamos lá ver ele. Ele está ali no quarto, vamos lá ver ele. Ele fala, ó, não acredita, né? Não acredita. Porque o Senhor vai vir de forma gloriosa sobre as nuvens do céu, né? Como um relâmpago que é visto do Oriente ao Ocidente. Todo olho vai vê-lo, certo? E com os recursos visuais que temos hoje, é bem simples isso, né? Porém, aqui Paulo, então, está dizendo, não deixem, ó, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, certo? Então ele vai falar, olha, não deixem que ninguém os engane de modo algum, certo? Não deixe. Isso é minha responsabilidade e sua responsabilidade. Não deixe que ninguém te engane, certo? Você tem que procurar saber, você tem que procurar conhecer a palavra, as escrituras, certo? E essa é a sua responsabilidade, tá bom? Não deixe que ninguém os engane de modo algum, certo? Antes daquele dia, que dia? O dia do Senhor, certo? Antes daquele dia virá a apostasia, certo? Então, virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, certo? Então, esse aqui, o homem do pecado, o filho da perdição, é então o anticristo, certo? Este homem que vai vir no final. Ele fala aí, né? Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus, certo? Então, o anticristo não é o assunto desse vídeo, mas ele vai chegar aí, ele vai se revelar, né? Ele será revelado, diz aí, né? Porque
Provavelmente ele já está vivendo esse homem, anticristo, né? Mas um dia ele vai se revelar, certo? Um dia ele vai mostrar seu rosto. Paulo está afirmando, está dizendo que a vinda de Jesus, a vinda do Senhor, não será antes que se vem a apostasia. Apostasia é o desvio da fé, tá bom? Mas não somente no sentido de as pessoas começarem a abandonar o cristianismo, deixarem de ser cristãs e tal, não somente nesse sentido, tá? Mas especialmente a apostasia se dá através de falsas doutrinas, tá bom? De doutrinas enganadoras que vão desviar o povo de Deus dos fundamentos da palavra de Deus, tá bom? É isso o que seria principalmente a apostasia, tá? A pessoa abandonar a fé ou deixar de ser cristã, vamos dizer assim, isso seria uma consequência dela ser enredada por enganos e ela então chegar a negar que Jesus é o Cristo, chegar a negar que Jesus é o Filho de Deus, tá bom? Isso acontece, está acontecendo. Eu conheço pessoas, talvez você conhece também, né? E não pensa que isso não pode acontecer com você, tá bom? Qualquer um de nós, de certo modo, pode abandonar a fé, tá? Por motivos vários. Então, por isso Jesus falou, você tem que vigiar, você tem que orar, né? A carne é fraca e pela carne você vai fugir, entendeu? Bom, agora eu quero aqui ler um texto da palavra também lá em Apocalipse, tá bom? Aqui em Apocalipse, capítulo 20, tá bom? Capítulo 20 de Apocalipse. Vamos ler juntos, tá bom? O capítulo 20 tá bem no final do livro do Apocalipse, certo? O livro do Apocalipse tem 22 capítulos, tá? E não sei se você conhece bem, mas existem o rolo com os 7 selos, que Jesus vai então desatando esses selos. Ele vai abrindo esse rolo, né? Aliás, ele vai desatar os selos para abrir o rolo, certo? Que contém, o rolo contém, vamos chamar assim, o livro do Apocalipse, tá bom? É como alguém que vai empreender um projeto, uma obra, tá bom? E você tem planta, você tem um projeto que você vai abrir e vai aplicar aquele projeto, né? Pode ser uma edificação, pode ser qualquer tipo de projeto, certo? Então, Jesus, ele é o único capacitado, né? A Bíblia diz, o único digno, certo? De cumprir, de fazer cumprir a profecia, tá bom? De estabelecer o reino dele, de trazer o reino dele para este mundo, certo? E fazer com que este mundo se torne dele, né? Os reinos do mundo, como diz lá em Apocalipse, aqui em Apocalipse, se tornem dele, do Cristo, certo? Então, ele vai desatando aqueles selos, né? Depois que os selos são desatados, você tem lá as 7 trombetas, né?
E depois das 7 trombetas, você tem 7 taças, né? Chamada taças da ira, né? 7 taças da ira, né? Sim, da ira de Deus, né? Que é chamado pelos profetas de o estranho ato de Deus, né? Essa ira, né? Santa, mas ira. Bom, aqui no capítulo 20 do livro do Apocalipse, você já teve aberto os 7 selos, você já teve tocado as 7 trombetas, e você já teve derramado sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, tá bom? No capítulo 19, no capítulo anterior aqui, você tem então essa descida de Jesus, né? É falado no capítulo 19, versículo 11: Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais, né? Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Bom, aqui então a descrição, né, do Jesus glorificado, certo? Cristo em glória, descendo, né? E como eu sei que é Cristo, né? Ele fala que ele é a palavra de Deus, ele fala depois ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Então, claramente está se referindo ao Senhor, o Rei, né? Aquele que é então o Verbo de Deus, a palavra de Deus, né? Que é um nome que ele tem, né? Seu nome é Palavra de Deus, né? Veja, aqui no capítulo 19, João está tendo essa visão de Jesus descendo, Jesus vindo com o exército dele. E aí, ele vem com o seu exército e diz então que ele vai destruir os, os exércitos do anticristo, tá bom? Vai haver então essa última batalha e vamos continuar lendo onde a gente estava lendo 19, que eu acho que vai ser bom. Capítulo 19, versículo 14, né? Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, né? Branco e puro, e montados em cavalos brancos. Tá? De sua boca sai uma espada afiada, a boca de Jesus, tá bom? Com a qual ferirá as nações. Veja, ele vai ferir as nações. Ele é o juiz, certo? Então, chegou a hora do julgamento, tá bom? Ele as governará com cetro de ferro, né? Veja, Deus, né, tem chamado, conclamado, anunciado as boas novas, né, de salvação para todos os homens, a fim, com o desejo de que todos sejam salvos, certo? Mas a verdade é que nem todos vão receber, nem todos vão obedecer ao Evangelho, né? E então, nesse tempo final, nessa hora final, quando aqui, veja bem, já estamos no final. Jesus está vindo e ele vai destruir Satanás, o dragão, né, no caso aqui, o falso profeta, a besta, que é então o anticristo, né, ou esse governo do anticristo que vai surgir, né, e ele vai destruir tudo, certo?
Ele vai julgar as nações. Todos aqueles que, por não receberem a verdade do Evangelho, serão então enganados pelo inimigo, por Satanás. Ele é o mestre do engano, né? Então, a não ser que, pela graça, pelo poder, pelo Espírito de Deus, alguém, um homem, um ser humano, seja conservado, seja preservado do engano e da mentira satânica, o homem, naturalmente, será enganado, tá? Portanto, essa é a hora de você dar testemunho, certo? De você anunciar o Evangelho, de você ser fiel, né? Porque o tempo está próximo, tá bom? Aqui estou falando, a princípio e primeiramente, sobre essa questão de arrebatamento, né? Da nossa transformação, tá bom? Porque isso tem que ficar claro no meu coração, na minha vida, no seu coração, na sua vida, tá bom? E Paulo diz, não deixa que ninguém te engane, tá bom? A vinda do Senhor e nossa reunião com Ele, de modo nenhum, vai acontecer antes que venha a apostasia e se revele o homem do pecado, tá? Esse iníquo, certo? Quando esse homem do pecado se revelar, né, a Bíblia então conta que ele vai ter um reino, né? E todo mundo vai adorar ele, tá bom? E não somente exatamente ele, mas esse governo dele, tá? Essa besta, como a Bíblia descreve o governo, o reino desse então anticristo, né? Que vai receber esse reino por pouco tempo, certo? A besta que vem do abismo, ela vai ter um governo de 3 anos e meio somente, tá? E em meio a esse governo, todas aquelas pragas e iras e devastações, não todas na verdade, mas parte delas vai cair, né? Vai vir sobre o mundo inteiro, sobre a Terra, tá bom? E aí nós não vamos falar sobre isso, porque seria impossível falar disso, né? Então, pouco tempo. Bom, então, veja comigo aqui. No capítulo 19, você tem Jesus vindo e destruindo os exércitos do anticristo.